Ser amigo disso provas nos mostrou. Quando para ter consigo os culpados se humano, veio com seu sangue dos pecados nos lavar. Paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Olá, olá, boa noite. Saúdo a todos na graça e na paz de Cristo, chamando todos bem-vindos para o nosso estudo de hoje, nosso estudo bíblico com cara de devocional. Que bom ter você nesta noite nos acompanhando. Esse estudo era para acontecer lá na terça-feira, inclusive a imagem que está aparecendo ali consta, né? Estudo ou devocional online, terça-feira. Só que terça-feira não foi possível, né? Nós não tínhamos aqui no bairro energia elétrica, tivemos aí um temporal muito forte, ventos fortes, tanto no Rio Grande do Sul como também em Santa Catarina, e aqui no Paraná, Curitiba, não foi diferente. Infelizmente, muitas casas foram atingidas e, inclusive, pessoas perderam a vida, a qual nós, então, também lamentamos. E devido a tudo isso, não tivemos como fazer a transmissão desse estudo bíblico, porque, obviamente, precisa de energia, precisa também de internet para, então, conseguirmos fazer essa transmissão. Mas hoje, a princípio, tudo bem, tudo ok, e estamos aqui para o nosso devocional com cara de estudo bíblico. Que bom ter você nessa noite aqui conosco. Aos membros da congregação São Lucas, aqui do Pinheirinho, um abraço muito especial, muito bom ter todos vocês nos acompanhando nesse estudo. Infelizmente não vamos ter nos próximos dias culto presencial, então esses estudos e também o próprio culto online são importantes para Deus nos fortalecer na fé, nos preservar na fé em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. Também um abraço muito especial a outros membros de outras congregações luteranas da região ou mesmo do Brasil ou fora do Brasil. Muito bom ter você também nos acompanhando. E você que não é luterano, mas que está também acompanhando o nosso devocional, muito bom ter você em nossa companhia nesse estudo de hoje. Qualquer dúvida que você tenha, por favor, entre em contato e a gente procura também esclarecer. E se você deseja conhecer uma igreja luterana, também entre em contato, que a gente consegue passar o endereço da igreja luterana mais próxima de você. Muito bem, então vamos ver quem já nos acompanha nessa noite, né? O nosso estudo de hoje está ligado aí à solidão. Você já se sentiu? Já teve esse sentimento de solidão, de estar sozinho? Sentimento de abandono? Sim ou não? Vamos conversar sobre isso no nosso estudo de hoje. Muito bem, vamos ver então quem já está conosco nesta noite. Temos a Rose Martins, lá de Caraguatatuba, São Paulo. Muito bem, que bom ter você aí em nossa companhia, Rose. Também Valdemar Discher, boa noite, que bom que também está conosco. Da congregação aqui a Margarida Deverck, imagino que o Geraldo também está lá, né? Muito bem, um abraço também lá para o pessoal. Também a Neuza Kiakoski, lá de Araucária, seja bem-vinda. Também o Elson Aida, no nosso presidente, junto com a esposa, a Giovana, assistindo, acompanhando o nosso estudo de hoje. Um abraço aí ao casal. Também a Flaviana dos Passos, boa noite, né? Que bom que você está conosco também. Também temos a Avanir Neumann, muito bem, que bom ter também a senhora conosco. O Lúcio Martins, boa noite. Também Narciso Bonato e a Deise, boa noite. Também a Marlisa Stabnoff, boa noite. A Elisângela dos Santos,
que esses dias esteve de aniversário. Boa noite. Também a Lucinéia Kister, boa noite, lá de Marechal Floriano, Espírito Santo. Também Ari Krieger, boa noite. Alfredo Otto, boa noite. Também Dona Elga aqui da congregação, imagino que também o seu Lotário está lá acompanhando o nosso estudo de hoje, né? Que bom. Também a Giovana, Giane Chornak, aqui da congregação. A Lenira Ros, boa noite, também lá do Espírito Santo. O Valdir Petri, boa noite. Também a Esther Schaffer, aqui da congregação. Neuza Moreira, lá do Rio Grande do Sul, de São José da Glória. Muito bem, um abraço para esse pessoal lá também. A Cioneia dos Santos, de Itajaí, Santa Catarina. Também Fabrício Pereira. Boa noite, Fabrício. Que bom que você está conosco aí nesse nosso estudo de hoje. Um abraço. Também a Jerusa Vontroba Petrich, boa noite. Enfim, vários aí participando conosco no nosso estudo de hoje, né? Que bom que você está aí conosco. Muito bem, deixa eu só dar um play aqui ainda, né? Vamos ver quem mais aí também está conosco. Também a Karine Tokarski, boa noite. Também Dona Marlene Miller, minha mãe, boa noite, Dona Marlene. Paulo Spern, boa noite. Também Osília Kister, lá do Espírito Santo. Não sei se é lá do Espírito Santo, agora me foge, né? Mas enfim, se você desejar, também compartilhe, né, esse nosso estudo de hoje, se você assim desejar. Compartilhe aí também essa live, compartilhe esse estudo com seus amigos, né? Coloque lá também a sua cidade, de onde você está falando, né? Fique à vontade em compartilhar. Falando em compartilhar, também quero compartilhar aqui essa nossa transmissão, que eu não tinha feito ainda o compartilhamento, né? Eu peço para vocês compartilhar, então também, claro que eu preciso compartilhar. Só um segundinho que a gente já compartilha lá. Aí, muito bem. Então, se você desejar, compartilhe também aí com alguém, com seus amigos, essa nossa transmissão de hoje. Tá? Muito bem. Nós sempre iniciamos cantando, né? E hoje não vai ser diferente, né? Vamos cantar aí dois hinos bem conhecidos, né? Um hino, eu acho que ele é um dos hinos mais conhecidos da IELB, da Igreja Luterana. Hino 222. Quem disse acertou o hino, graças dou por esta vida. E por tudo isso que nós estamos passando, também pelo tema que nós hoje vamos falar, prudente esse hino, né? Graças dou pela vida que Deus nos deu, por todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre a nossa vida. Então cantamos este hino e o outro hino é Jesus é Aliança, também um hino muito bonito, muito bacana, com a letra bem propícia para este momento que nós estamos vivendo, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, graças dou por esta vida. Vamos ampliar aqui, né? Fica mais fácil. Você já sabe de cor, provavelmente. Então vamos lá.
faixas pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Muito bem, este é o primeiro. O segundo é um hino também bem conhecido, Jesus é a Aliança, nos lembrando, né, que em Cristo nós temos essa comunhão com Deus e com Cristo, perdão, vida e salvação. Nesse hino eu vou tentar colocar aqui um acompanhamento, vamos ver se isso vai funcionar, tá bom? Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Outra vez. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Muito bem, tentando aí até com um acompanhamento, né? Mas muito bem, um hino muito bonito, muito conhecido. Inclusive fazendo uma menção aqui, vocês viram um vídeo bem no início com o pastor Finner, que é o pastor lá em Gramado, um colega nosso aí de seminário, que gravou esse hino Em Jesus Amigo Temos, um hino muito conhecido, muito bonito também e de uma forma muito bacana, assim, muito bem produzido. Parabéns lá ao pastor por essa produção. Se você não viu, depois volte lá no início e acompanhe também esse hino bem conhecido, 293 do Inário, cantado com outro ritmo, com outro acompanhamento e que ficou muito bacana, muito bonito. Muito bem, antes de seguirmos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Pai Celestial, nós te louvamos pela vida. Te louvamos por todas as bênçãos que derramas sobre nós aqui nesta vida, mas também te louvamos pela esperança que temos da vida eterna, graças a esse grande presente que o Senhor colocou em nosso coração, o dom da fé, que nos faz
crer, reconhecer em Jesus como aquele que o Senhor enviou para nos resgatar, o Salvador, o Messias. Te pedimos, ó Pai, que em meio a tantas situações que estamos vivendo, complicações ligadas à saúde, também à questão econômica e tantas outras coisas que envolvem a nossa cidade, a nossa vida, a nossa família e que nos levam a preocupações, angústias e também o sentimento de solidão. Por isso, ó Pai, nos fortaleça na fé, para que possamos enfrentar tudo isso, na certeza de que o Senhor nos acompanha, que o Senhor nos guarda, que o Senhor está ali nos protegendo e amparando. Abençoe, ó Deus, a cada um que nesta noite ou que mais tarde irá acompanhar esse nosso devocional, esse estudo de hoje. Que o Teu Espírito Santo nos dê clareza, nos dê entendimento e assim fortalecimento de fé. Isso te pedimos e também te agradecemos em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, então vamos seguir com o nosso estudo, mas antes disso vamos dar mais uma olhadinha para ver quem nos acompanha lá. Temos também aí o Eldo Mulling, lá de Canguçu. Um abraço também para vocês lá de Canguçu. Inês Bautler, seja bem-vinda, boa noite. Também a Marisa Stabnoff, seja bem-vinda. Também a Suzana Diefenbach, acho que é assim que pronuncia, né? Lá de Porto Alegre, né? Lá do Rio Grande, que está frio também, imagino eu. Aqui em Curitiba está bem frio. Não sei se na tua cidade aí está frio ou não, mas eu imagino que sim, né? A região sul aí está bem gelada. Muito bem, também o Paulo Matei, né? Seja bem-vindo. Também o Reinoldo Oswald, Dona Lourdes, sejam bem-vindos, que bom ter vocês aí conosco. Também a Adriana Tosti, aqui da congregação também, o seu Reinaldo e Dona Lourdes também. A Nair Tom, seja bem-vinda, lá de Mato Grosso do Sul. Também a Adriana Stefan, boa noite. Eu imagino que o Edson e o Dudu que, estão aí também acompanhando o nosso estudo. Também a Arlene Beck, seja bem-vinda, lá de Cachoeira do Sul. Que bom ter a senhora, o seu Antônio aí também assistindo, Um abraço para esse casal muito querido. Também a Dirce Bauer, boa noite. Que bom também ter a senhora nos acompanhando. A Suzana Vicente de Jesus. Também a Neuza Carta, aqui da congregação. Zé Laube também. O Alfredo Pomening, também seja bem-vindo. Enfim, muito bom ter todos vocês aí nos acompanhando, nesse nosso estudo de hoje. Também a Rosa Albrecht, está conosco aí também. A Luzia Carrico. Também, se tiver algum pastor aí acompanhando, fique à vontade. Hoje vocês viram que o pastor Eldo não está, O pastor Eldo Bredel teve lá no seu condomínio, uma árvore caiu, Ninguém se machucou, mas houve danos na rede elétrica e automaticamente com a internet, e por isso ele não está conosco hoje à noite, e nem a sua esposa, Dona Delci, a não ser que daqui a pouco eles consigam entrar, Mas enfim, passaram aí por esse momento difícil também, Seu Edmundo Petrich, aqui da congregação, boa noite. Também o pastor Ismar Pins, boa noite, Ismar. Um abraço aí para você também, colega pastor lá de Porto Alegre. Muito bem. Quem mais está conosco? Jaqueline Bredoff, boa noite. Também a Iris Krause, enfim, todo esse pessoal. Que bom ter cada um de vocês aí nesta noite falando de um tema bastante importante, interessante para a nossa vida. Você já se sentiu sozinho? Você já teve o sentimento de solidão? Você está vivendo agora um momento assim? Passando por uma angústia? Infelizmente, todos nós já passamos por esse tipo de sentimento. O que é a solidão? A solidão é um sentimento de vazio e ele pode ser causado por várias coisas. Não há uma única causa para o sentimento de solidão, de se sentir sozinho, de se sentir muitas vezes até sem muito valor. Eu não me sinto como uma pessoa que tenha valor, que tenha importância.
E tudo isso nos leva, então, a um sentimento de solidão. Mas também tem outras coisas. O que leva você a esse sentimento de solidão? Você já pensou sobre isso? Há muitas vezes, por exemplo, situações onde os filhos saem de casa, o famoso ninho vazio. Os filhos vão trabalhar, vão estudar, casam e acabam saindo de casa. É normal e é natural. Mas muitas vezes quem fica, o pai e a mãe, o vô e a avó, que às vezes estão ali próximos, podem ter esse sentimento de solidão. Antes havia um ritmo diferente, havia acontecimentos diferentes e aquele sentimento não existia, agora passa a existir. Isso pode durar um tempo e é bom que dure pouco tempo, mas acontece. Muitas famílias se sentem sozinhas, há esse sentimento de solidão por causa de filhos que saíram de casa. Você que nos acompanha, passou por isso? Outros também acabam se sentindo sozinhas por um momento de perda. Pessoas que vivem o luto. Alguém que perdeu o cônjuge, o pai, a mãe, um filho, um parente, um amigo. E aí há muitas vezes esse sentimento de solidão. Também de saudade, evidentemente. Saudade daquela pessoa, daquilo que se fazia ou se vivia com essa pessoa. Mas muitas vezes, além da saudade, muitos que passam pelo luto também passam às vezes por um sentimento de solidão, que não é bom, também não é bom. E por isso é importante nós reconhecermos que há situações em que esse tipo de sentimento pode bater à nossa porta. E a pergunta é o que fazer, como lidar com isso. O que mais causa solidão? Para você, o que mais causa solidão? Há muitas vezes pessoas que se aposentam, fazem uma determinada função, têm um determinado trabalho e todos os dias e vai, um pouco se aposenta e para. Não está mais naquela atividade frenética às vezes. E o sentimento de solidão, um sentimento de inutilidade vem. Isso é muito ruim. Se sente inútil, a pessoa acaba se sentindo inútil e causa a solidão. Também há muitas pessoas que acabam vivendo sozinhas. O caso de idosos, por exemplo. Nessa pandemia que a gente está vivendo, muitas pessoas não conseguem visitar o seu avô, a sua avó, o seu pai, a sua mãe, o bisavô, a bisavó, até para evitar qualquer tipo de problema maior. E há muitos idosos que hoje se sentem mais sozinhos ainda. A pandemia tem favorecido a muitos idosos passarem pelo sentimento da solidão. E como isso é ruim, como isso atrapalha a vida. Enfim, poderíamos aqui citar tantos outros exemplos. Talvez você também lembrou de algo que pode causar solidão. Muitas vezes nós estamos ao redor de muita gente, temos contato até com outras pessoas, mas mesmo assim nos sentimos sozinhos. E aí há outros fatores, às vezes dificuldade de comunicação, às vezes ser uma pessoa que não gosta muito aí dessa muvuca, como se diz, e acaba se afastando também do convívio de outras pessoas. Portanto, o sentimento de solidão ele pode ser causado por várias coisas. Mas é importante também, por outro lado, conseguir trabalhar com esse tipo de sentimento, porque ele, sim, nos atrapalha em muito. Se sentir sozinho, se sentir abandonado, se sentir rejeitado, isso não é bom. E aí entra também, muitas vezes, pessoas nesse quesito solidão, ligado a abandono, também no campo espiritual. Por isso essas duas coisas estão muito ligadas. A solidão não tem a ver só com questões de convívio social, mas por vezes também tem a ver com questões espirituais.
E é isso que nós hoje queremos conversar um pouquinho com você. É importante também que a gente faça uma pequena distinção entre solidão e isolamento. Será que é a mesma coisa? Será que as duas coisas estão no mesmo caminho? Não. São coisas diferentes. Por exemplo, vamos pegar uma história bíblica. Lembre que nos evangelhos nós vemos em muitos momentos Jesus se isolando. O que ele fazia quando se isolava, quando saía da multidão, quando inclusive deixava os seus discípulos num canto, num lado, e saía? Às vezes até subia um monte. O que ele fazia? Era solidão? Não, era isolamento. Ele queria se afastar. Ele subia um monte, muitas vezes, para orar. Então é natural que haja pessoas que queiram se isolar por algum motivo. Se afastar de um grupo, de uma multidão, às vezes até da família, para ter um momento de reflexão, colocar as ideias no lugar. Muitas vezes tem decisões a serem tomadas e precisa daquele momento de isolamento, por minutos, por horas, até às vezes mais que um dia. Mas há situações onde as pessoas acabam se isolando. Mas a diferença é que isso é uma escolha. Eu escolho me isolar para um determinado ponto, uma decisão, alguma coisa que eu desejo fazer isso. Diferentemente da solidão. A solidão não é uma escolha. Ninguém quer se sentir sozinho, ninguém quer se sentir abandonado. Então, a solidão não é uma opção, não é voluntário, ou seja, eu não escolho. Então, é importante que a gente faça essa distinção entre solidão e isolamento. O isolamento eu escolho, a solidão eu não escolho. Nós temos um momento em que Jesus ele ensina o Pai Nosso. E ali ele fala, dá um exemplo de isolamento. Lembrem como os escribas e os fariseus oravam no tempo de Jesus. Por vezes não é diferente do nosso contexto hoje. Muitos usavam no tempo de Jesus a oração, até nós tivemos um tempo atrás o assunto aqui sendo também tratado, a oração. E esses líderes das igrejas ou da igreja, os judeus, eles usavam a oração como uma forma de apresentação, para se mostrarem, para mostrarem para as pessoas que eles eram homens de muita fé. E Jesus não elogiou muito isso, não. Pelo contrário, quando Jesus ensina o Pai Nosso, o que ele sugere? Isolamento. Não significa que nós não devamos orar em conjunto ou junto com outras pessoas. Não é isso que Jesus está ali dizendo. Mas ele sugere que nós tenhamos um momento de oração aonde? Vai para o seu quarto, feche a porta e lá fale com o seu Pai, fale com Deus. O que Jesus quer evitar é justamente aquele contexto, de show, de apresentação, fazer da oração um showzinho. Isso não agrada a Deus. Oração é conversar com Deus. E por isso Jesus sugere isolamento. Olha, saia da multidão, não torne a oração um showzinho, vai para o teu quarto e fecha a porta, fale com Deus. Então aqui acho que dá para entender bem o que é isolamento e solidão. Isolamento eu escolho, é uma opção minha me retirar. Solidão não, é um sentimento que vem, que nós não gostamos, que nós não optamos, mas que por vezes acaba, por vários motivos, como ouvimos no começo, vários motivos nos levam a ter um sentimento de solidão. O que fazer? O que fazer em meio ao sentimento de solidão? Você que já passou pela solidão, o que você fez? O que te ajudou? Você que está passando pela solidão agora, o que você tem feito? Talvez a primeira coisa importante é tentar pelo menos identificar a causa. O que está causando esse sentimento de solidão?
O que está causando esse meu isolamento, esse meu sentimento de abandono, de rejeição, esse sentimento de inutilidade? O que tem causado isso? Conseguindo identificar a fonte, ou pelo menos algum motivo, ou até mais que um motivo, é mais fácil de trabalhar, né? Mas, sem dúvida, algumas coisas nos ajudam. Por exemplo, ocupar o tempo, ocupar a mente. Nós agora, na pandemia, estamos vivendo um contexto muito diferente. Muitas e muitas pessoas estão tendo hoje um pouco mais de tempo. Tempo com a família, com os filhos, né? Às vezes conseguem trabalhar em casa. Nem todos, evidentemente. Nem todos acabam usufruindo dessa possibilidade. Mas, evidentemente, nós precisamos administrar bem o nosso tempo. E por que não, dentro dessa administração de tempo, tentando evitar a questão do sentimento de solidão, fazer uma boa leitura. Lá vem o pastor falar de leitura bíblica. Se for ler a Bíblia, beleza, maravilha. Mas também leia outra coisa. Procure um tema que você goste. Procure alguma coisa que você se programou a tempo para ler e não conseguiu ler. E aí nós temos, enfim, tantas opções. Mas eu não posso comprar um livro, é muito caro, enfim. Hoje tem muito material grátis, né? Não é coisa clandestina, é grátis. Na internet você encontra livros bons, gratuitos. Você pode baixar lá no teu celular ou no teu computador e ler. Mas eu imagino que você tem acesso também a algum tipo de literatura. A Bíblia, claro, é uma das opções, como eu disse. Mas por que não ocupar, né, esse tempo com uma boa leitura? Outra coisa, um exercício. Agora a gente não pode sair de casa, em algumas situações, não podemos frequentar uma academia. Aqui em Curitiba está tudo fechado nesse sentido. Mas existem aí várias opções de fazer exercícios em casa. Por que não? Um bom exercício em casa. Talvez a Ângela vai dizer assim, olha, o pastor não gosta muito de fazer exercício. Ela já está olhando aqui para mim, né? Não é uma coisa que eu assim aprecio, né, ao extremo, fazer um exercício em casa. Mas é uma opção, né? É uma opção que para muitos ajuda, né? Você consegue ali mudar um pouco a rotina e tudo mais, e ajuda bastante em vários aspectos, física e mentalmente. Também muitos acabam, né, além de uma leitura, além de esportes, exercícios, né, também se envolver numa atividade que justamente ocupe a mente. Hoje, por exemplo, nós temos dificuldades de ter trabalhos dentro da igreja. Mas, por exemplo, muitos acabam se envolvendo num trabalho específico da igreja, que é uma coisa maravilhosa. Não só por questão, né, de sentimento aí de solidão, mas o envolvimento no trabalho da igreja ajuda muito. Que nem agora, né? Mas eu não posso ir na minha igreja. Ora, compartilhe com os teus amigos versículos bíblicos, ligue para o seu amigo, para a sua amiga, fale com ela, fale com ele. Você pode se envolver nesse trabalho da igreja, que não é só lá no templo. Você pode fazer outras tantas coisas. Envie uma mensagem no WhatsApp, um áudio, ligue para a pessoa, converse com as pessoas. Você já ligou para alguém da sua congregação? Que alguém que talvez você ficou sabendo que estava doente, que estava com alguma dificuldade? Enfim, os membros lá da tua igreja que você tem uma afinidade maior, você já ligou para alguém? Ligue, converse, troque ideias. Não para fazer fofoca, evidentemente, mas ligue, converse, fale com as pessoas que você tem afinidade. E se você sabe de alguém que está com uma dificuldade, ligue também, converse com essa pessoa. Ajuda bastante, você vai ocupar mais a sua mente com coisas boas. Porque a mente é uma coisa muito interessante. Se nós não ocuparmos elas com coisas boas, evidentemente que sentimentos, pensamentos ruins vão ali preencher esse espaço. Então, por que não ocupar, preencher a nossa mente com coisas boas? Não é à toa que Paulo diz, né? Buscai as coisas do alto. Ou seja, nós somos convidados a sempre estarmos envolvidos com as coisas de Deus. Então, o que você pode fazer para
tirar, para afastar, para deixar de fora esse sentimento de solidão? Várias coisas. Leitura bíblica, esportes, exercícios, ocupar a mente então com algumas coisas boas, importantes, ligar para os seus amigos, ligar para as pessoas da sua congregação, amigos do seu trabalho que você não está vendo por causa da pandemia, enfim. Você pode fazer alguma coisa com certeza. O importante é ocupar a mente. Outra coisa também que por vezes tem a ver com a questão da solidão, e agora entramos mais num campo espiritual, é o afastamento de pessoas de Deus. Muitas e muitas pessoas se afastam de Deus e passam por vezes a ter um sentimento de solidão, um abandono. Alguns chegam até a pensar que Deus abandonou elas. Evidentemente que Deus não quer e não quer nos abandonar, não quer que nós tenhamos esse tipo de pensamento ou sentimento. Ele se propõe a caminhar com a gente, ele se propõe a estar conosco. Mas como diz aqui a imagem, até eu vou ampliar para você, cuidado com suas escolhas. Por vezes as pessoas fazem escolhas que tornam essa comunhão com Deus às vezes difícil. Muitas pessoas, por terem cometido um pecado e que a consciência acusa, acabam se afastando de Deus, da igreja. Isso é muito ruim. Lembre da historinha do filho pródigo. Ele também fez umas escolhas terríveis. Escolheu sair de casa, onde tinha de tudo, proteção, alimentação, cuidado, Enfim, ele tinha tudo ali, mas ele fez uma escolha muito ruim. Ele escolheu sair de casa, ele escolheu ir para o mundo, ele escolheu os prazeres do mundo, achou que isso tudo seria fantástico, maravilhoso. Foi por um tempo, mas o vazio veio. O sentimento de abandono veio. O sentimento de solidão veio, porque os amigos deixaram ele de lado. Enquanto que havia grana, enquanto que ele conseguia pagar lá as festinhas, opa, beleza. Mas em dado momento o dinheiro acabou e ele ficou sozinho. E o que ele foi fazer? Cuidar de porcos. E a gente conhece a história. Que bom que ele lembrou da casa do pai. Que bom que ele lembrou da casa do pai. Mas muita gente às vezes acaba não concluindo essa história como a história do filho pródigo. Continuam afastados, continuam longe de Deus. Como eu disse, às vezes por ter cometido um pecado, acha que Deus não tem condições de perdoar. Acha que Deus não vai mais se reconciliar com ele. Nessa hora, é bom lembrar do nosso batismo. Nessa hora é bom lembrar que nós fomos tornados filhos de Deus. Deus veio ao nosso encontro. Deus nos transformou. Deus agiu e continua agindo em nossa vida. Ah, pastor, mas aquele pecado que eu cometi é muito grave. Deus não vai me perdoar. Quem disse? Está na Bíblia? Lembre, o único pecado que não tem perdão é contra o Espírito Santo, que é um assunto também bem interessante para outro momento. É quando eu morro rejeitando a obra de Jesus na cruz. Quando eu morro recusando, rejeitando aquilo que Cristo fez por mim. É o pecado contra o Espírito Santo, de dizer, não quero esse amor de Deus. Mas outros pecados, e aí vem todos os 10 mandamentos, Deus se propõe a nos perdoar. Então lembrar desse amor que Deus tem para nos perdoar ajuda muito nas questões de solidão. Se eu estou me sentindo sozinho, se eu estou me sentindo abandonado por Deus, lembre que eu tenho um Deus de amor. Um Deus que vem ao meu encontro em Cristo. E que assim como disse para aquela mulher, lembre que Jesus disse para aquela mulher que foi pega em um pecado grave e a condenação era morte apedrada. Depois de dizer lá para os líderes, olha, quem não pecou, então que joga a primeira pedra, ele diz algo muito importante. Ele perdoa aquela mulher e diz, vai e não peques mais. Ou seja, mude de vida. Olhando para a nossa imagem, faça boas escolhas. Ouça o que Deus tem a dizer.
ouça os conselhos de Deus e viva essa vida cristã a partir da expectativa da fé. Então, lembre da historinha do filho pródigo. Quando ele voltou, ou quando ele estava lá cuidando de porcos, lembrou da casa do pai, lá tinha proteção, lá tinha alimento. Eles, poxa, os empregados do meu pai estão melhor que eu estou aqui. Lembrem a frase que ele decorou? Vou chegar lá e dizer, pequei contra Deus e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele se propõe a ser um simples empregado, um simples servo ali. E aí quando ele está voltando, vocês lembram bem da história. Ele conseguiu terminar a frase? O pai tornou ele simplesmente um escravo, um servo, um empregado da casa? Claro que não. Foi lá e recebeu ele de braços abertos. Deus é assim. Ele quer sempre caminhar conosco e nos ajudar em nossas necessidades. Mas é importante que a gente lembre das nossas escolhas. Não dá para culpar tudo Deus. Deus é culpado de tudo. Lembre, nós temos o livre-arbítrio. Eu faço escolhas constantemente no meu dia a dia. E essas escolhas podem e devem trazer consequências, boas ou ruins. Portanto, fazer boas escolhas, tomar boas decisões é muito importante na nossa vida espiritual. Então, em meio à solidão, se você acha que Deus te abandonou, lembre do filho pródigo. Lembre de Jesus, que na cruz foi rejeitado por Deus, por mim e por você. Jesus sim foi rejeitado por Deus, porque ali ele estava em nosso lugar, sofrendo o que nós deveríamos sofrer. Não somente a dor física, mas o abandono da parte de Deus. Ali Jesus estava nos substituindo. Portanto, lembre, em Jesus nós temos um Deus Emanuel, um Deus conosco, como nós lembramos no Natal, um Deus que se faz presente. Então, olhar com os olhos da fé para esse Jesus ajuda e ajuda muito. Tá? Muito bem, antes de entrarmos na parte final, que versículos bíblicos você lembra e que poderiam te ajudar em meio à solidão? Você lembra de alguns? Que versículo bíblico você diria ou usaria para lembrar alguém que Deus é um Deus que socorre, que ajuda? Mas é muito importante também lembrar o versículo bíblico não só para dizer para os outros, mas também lembrar no meu dia a dia, na minha vida, quando os sentimentos de solidão baterem a minha porta, baterem o meu coração, baterem a minha mente. Que versículo você lembra? Você lembra de algum que é muito especial para você? Quais? Quais versículos você lembra e que te ajudariam em meio a esse sentimento de solidão? Você lembra de algum? Tem algum especial? Se quiser, coloque aí nos comentários. Eu separei aqui alguns e depois ainda vamos lembrar de outros. Aqui tem um texto muito legal de Isaías. Vou ampliar aqui para nós. Isaías 41, versículo 10. Um texto bem conhecido que diz, não temas. E ele diz para mim e diz para você nesta noite, não temas, porque eu sou contigo. Deus é comigo, Deus é com você. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Esse é um texto bem conhecido, é um texto bem famoso e que nos ajuda muito, em meio a tudo isso que nós acabamos vivendo no dia a dia. Não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, versículo 10. O versículo seguinte, Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Deuteronômio também é um texto muito bacana que nos faz lembrar que Deus é conosco.
Que outros versículos você lembra? Dias atrás, quando falamos aí no nosso último estudo bíblico, citamos também esse versículo aqui, que é um versículo muito bonito. Esse é aquele que a gente tem que, às vezes, ler e reler ele, né? Não andeis ansiosos com coisa alguma. A gente falou de ansiedade no último. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações e graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Eu coloquei aqui apenas 3, mas você lembra de outros? Que outros versículos são importantes para você em momentos de aflição, de preocupação? Alguém lembra daquele Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em meio às tribulações, às dificuldades e às tensões, à pandemia, a gafanhoto, a temporais. Deus se faz presente em toda e em qualquer situação. Alguém lembrou de mais um? Um famoso de Jesus. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Promessa de Jesus de estar conosco todos os dias, em todos os momentos. Também, às vezes, em meio à solidão que podemos enfrentar. Outro versículo de Jesus bem famoso. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, esse é o convite. Se você está com esse coração, com esse sentimento de solidão, lembre de Jesus, olhe para Cristo, olhe para o seu amor. Se o pecado está acusando você, confesse-o a Deus e saiba que o sangue de Cristo é capaz de perdoar você. Não porque você é bom ou porque você nunca mais vai pecar, mas porque Deus em Cristo te concede o perdão e te ajuda a viver nessa perspectiva de eternidade. Caminhando aqui na chamada igreja militante, onde estamos literalmente militando, rumo à igreja triunfante, rumo à bem-aventurança eterna. Lembrou de mais algum versículo? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse salmo é um salmo com a pergunta muito atual. E a resposta continua atual e continua edificante e importante para os nossos dias. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Não busque ajuda em outro lugar, a não ser em Cristo Jesus, a não ser no Deus da Bíblia. Nas questões espirituais, Deus, o Deus da Escritura, é aquele que, de fato, pode e quer nos socorrer. O meu socorro, diz o salmista, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Lembrou de mais algum? Talvez alguns lembraram do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. Mais algum? Tudo posso naquele que me fortalece. Também é um versículo muito bacana. Outro que ouvimos esses dias. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Também é um versículo muito oportuno. Um dos que eu gosto bastante. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse é um salmo que eu gosto muito, minha mãe também gosta muito. É o Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Enfim, eu imagino que você tenha lembrado de um outro versículo, talvez, mas esses são alguns versículos. Tenha em mente esses versículos e recite, se quiser, na mente, mas também às vezes com a boca, dizendo: Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tenha essa certeza, viva nessa perspectiva da fé, pois Deus te ama.
Deus quer te ver na eternidade. E a prova disso está em Cristo Jesus. Mas enquanto lá não estamos, podemos aqui neste mundo passar por vários tipos de sentimentos, alguns difíceis de serem enfrentados. Um deles é a solidão. Mas quando a solidão bater, quando a solidão estiver no seu coração, lembre de que Deus quer te ajudar a enfrentar isso. Tente descobrir a origem, o que está causando esse sentimento de solidão. E a partir disso, tome o remédio adequado. Busque a solução no lugar certo, que é em Deus e em sua palavra. Deus já disse lá em Gênesis, né? Não é bom que o homem esteja só. Portanto, caso às vezes você queira, né, se isolar para um momento de oração, de reflexão, ok. Mas cuide com a solidão. Não é bom viver com um sentimento de abandono, de rejeição, de inutilidade. Você é muito importante para Deus e certamente é muito importante para muitas pessoas, para a sua família, para os seus amigos, para o seu cônjuge, para os seus filhos. Enfim, você é muito importante para pessoas que te cercam. Talvez você nem saiba da importância que você tem para muitas pessoas. E também você é muito importante para Deus. E a prova disso está na vida e na obra de Jesus. Portanto, em meio à solidão, se você estiver passando por esse tipo de sentimento, não se esqueça de que Deus quer te ajudar a passar por isso. Não passe sozinho. Esteja com pessoas, mas também conte com Deus nessa caminhada. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te fortaleça na fé e que tenha sempre certeza de um Deus de braços abertos, como na historinha do filho pródigo, que abraçou e fez uma grande festa com aquele filho que estava morto e agora estava vivo, estava perdido e agora tinha sido encontrado. Deus faz festas e que Ele continue fazendo essas festas, que mais e mais pessoas possam de fato crer na vida e na obra de Jesus e assim ter perdão, vida e salvação. Algo que nos alegra, algo que nos dá esperança, algo que nos faz olhar para o futuro sem deixar de olhar para o presente, na certeza que nessa caminhada não estamos sozinhos. Muito bem, esse é o nosso tema de hoje, o nosso estudo de hoje, né? Que bom que você pôde nos acompanhar, estamos já também no nosso horário, né? Vamos ver quem está conosco aí mais, né? Também vamos depois ter o nosso momento de oração, né? Se alguém tiver algum pedido, vamos então também orar, colocando aí esse pedido na oração de hoje. Tá? Muito bem, quem está conosco? Temos aí então a Isolene Felipe, boa noite. Também a Celina Pagung, né? Boa noite. Lori Schrangli, de Mondaí, não sei se é assim que pronuncia, né? Perdão se eu não pronunciei certo. Também a Liana Miller, aqui da congregação. Também a Ivone da Rosa, lá de São Gabriel, né? Mato Grosso do Sul. Muito bem, bom ter vocês aí em nossa companhia também. Temos também o Leandro Voltz, lá do Rio Grande do Sul. Também a Noemi Scherer, boa noite. Também a Nara Jäger, aqui da congregação. Samuel Kasburg, se eu não me engano, lá de Cerro Branco também, do Rio Grande do Sul. Também a Adélia Chach, né? Acho que é assim que pronuncia, de Santa Helena. Muito bem. Também o Alobim Cordeiro, boa noite, seja bem-vindo. Também a Enerlinda Kreitloff, boa noite. Também o Odacir Bunchen, desculpa, o Binchen. Também o Luciano Garcia, a Nilva Oliveira, uma turma bem legal aí nos acompanhando o nosso estudo. Né? Que bom ter todos vocês acompanhando, né, o nosso estudo de hoje. Né? Quem mais está conosco aí também? Temos, deixa eu tirar aqui, tirar a imagem para não atrapalhar, né?
Isto, aí fica mais fácil, né? Não atrapalha na leitura. Né? Quem mais está conosco? A Cleone Weigand. Também, quem mais? Maria Wolf. Muito bem. Né? Também temos o Luiz Renato Aidan. Seja bem-vindo, Luiz Renato. Também eu imagino que a esposa está lá. Lucas também. Legal. A Iderli imagino que deva estar lá também junto. Muito bem. Também está conosco a família Shirley, né? A família Heinrich, a Shirley, Denise. E bom ter vocês aí com a gente também. Quem mais está conosco? Um pessoal aí legal. Valdemar Ditcher. Também o José de Castro. Legal. Se você tiver algum versículo que você lembra, coloque lá, né? Coloque nos comentários. Também se você tem algum texto, alguma história que você gosta, enfim, se você quiser, compartilhe conosco lá. Muito bem, gente. Vamos então para a parte da oração. Temos aí alguns pedidos. A Neuza, então, Moreira, pede oração pelo irmão Cláudio, está com câncer, e também a cunhada, a Cioli, acho que é a Cioli, né? Cioli, enfim, que está com o coronavírus, imagino eu. Né? Então vamos incluir também isso na oração. Também vamos incluir na oração a mãe da cunhada da Neuza, que é a Cosque, lá de Araucária, que pede oração, né? Está também com a sua saúde bastante debilitada, a dona Natalina da Silva. Então esses são os pedidos de hoje. Né? Muito bem. Então vamos lá. Depois, se você quiser, coloque também alguma coisa ainda na oração. Muito bem. O esposo, então, da Neuza Moreira está de aniversário amanhã. Vamos incluir, então, todos estes na oração de hoje. Muito bem, vamos falar com Deus em oração. Se você puder, baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai Celestial, obrigado por esta noite, obrigado por este momento devocional, esse estudo bíblico, onde fomos mais uma vez lembrados que, devido ao pecado que entrou no mundo, passamos por vários tipos de sentimentos, alegrias, tristezas, preocupações, e em tudo isso, por vezes, passamos também pelo sentimento da solidão, sentimento de abandono, sentimento de rejeição. Ó Deus, nos ajude a enfrentar esse tipo de sentimento com a Tua providência, com o Teu socorro que sempre se faz presente. Faça com que olhemos para o Teu amor em Cristo e que contemos com Tua mão que está sempre nos protegendo e guardando. E quando passarmos por esses tipos de sentimentos, que possamos de fato, com Tua ajuda, olhar para o futuro e saber que depois do temporal, normalmente vem um dia claro, um dia de sol. Assim também é na vida, no nosso dia a dia. Senhor Deus, te pedimos que nos fortaleça na fé. Cria em nós esse desejo de cada vez mais conhecer a Tua palavra, conhecer os Teus ensinamentos. Abençoe, ó Deus, a cada um que nesta noite nos acompanha neste estudo. De modo especial, te pedimos pela Neuza Moreira, que tem familiares adoentados, familiares com problemas de saúde. Cuide destas pessoas com a Tua mão poderosa. Também, ó Deus, abençoe o esposo da Neuza Moreira, que amanhã completa mais um ano de vida, o Erni. Cuide dele, cuide de toda a sua família, para que com alegria olhem para as Tuas bênçãos e também para o Teu cuidado. Também te pedimos, ó Deus, pela Natalina da Silva, que é conhecida da Neuza Kiakoski. Abençoe ela, que também passa por um momento difícil quanto à sua saúde física. Também te peço, ó Deus, em favor do meu pai, o Valdírio Miller, que também tem passado por dificuldades na sua saúde física. Cuide dele tanto da questão física como também espiritual. Abençoe, ó Deus, a todos que passam por algum tipo de saúde, ou algum problema de saúde física ou espiritual. Ser presente na vida destas pessoas e também destas famílias. Cuide, ó Deus, de nosso país e de nossa nação, que em tudo isso, todas essas dificuldades que estamos vivendo,
que possamos olhar cada vez mais para Ti, em arrependimento, a reconhecer o quanto dependemos do Teu amor, da Tua graça e do Teu perdão. Ó Deus, tudo isso e o que mais necessitamos entregamos em Tuas mãos. E o fazemos em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Muito bem, gente querida, meus queridos e queridas. Que bom ter todos vocês em nosso estudo de hoje, né? Terça-feira não conseguimos realizá-lo, mas hoje aqui estamos, então, para esse momento de estudo bíblico. Convido a todos para o próximo sábado, o nosso culto online, às 19h30. E na próxima terça, se tudo correr bem, teremos mais um estudo bíblico, mais um devocional, tá bom? Gente, desejo a todos vocês uma ótima noite. Quem estiver com frio, puxe mais uma coberta, bote mais um casaco, não passe frio. Essa região sul aqui está bem frio. Se você está num lugar que está mais quentinho, que bom também, né? Um lugar aí que não está tão frio. Mas enfim, que o amor de Deus acompanhe a todos nós, seja num ambiente de um pouco mais de calor, um pouco mais de frio, mas que o amor de Deus esteja presente em nossa vida, em nossa casa, em nossa família e também em nosso coração. A todos, uma ótima noite, que Deus abençoe e guarde a todos, fiquem todos bem, fiquem todos com Deus.